Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2023. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata 46/2023 da 40ª sessão ordinária em 30 de novembro de 2023. Aos 30 dias do mês de novembro do ano 2023, com início às 19 horas, realizou-se a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, com a presença do presidente Sérgio Vitali, o qual teve a presença dos vereadores Divo Malacarne, Everaldo Coucial, Gilmar Minosso, Hilário Cardoso, Márcio Runck, Neivo Borsato, Volney Luiz Anzireiro. Continuando a pauta do dia, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior e, não havendo nenhuma manifestação em contrário, passou-se à assinatura da mesma. Momento esse que o senhor presidente, atendendo os requerimentos 25/2023, 26/2023 e 27/2023, convocou os senhores vereadores para fazerem a eleição para a constituição de comissões especial de inquérito, conforme o artigo 46 do Regimento Interno. Pediu para o secretário explicar as cédulas e como irá transcorrer a votação, e então foi iniciado o trâmite da votação. E após todos os vereadores presentes votarem, foi apurado os votos com apoio da Procuradora da Câmara Municipal, Cleusa Teles, e o vereador Gilmar Minosso. E tudo transcorrido de forma correta e dentro dos trâmites legais, foi formada as comissões da seguinte forma. Os vereadores que farão parte da comissão que tem a finalidade específica de investigação sobre suposta infração administrativa cometida no âmbito do contrato 031/2023, com inegibilidade 02/2023, conforme denúncia recebida por esta Casa de Leis, requerimento 25/2023, foram devidamente constituídos pelo plenário, conforme o artigo 46, sexto, letra E, onde farão parte os seguintes vereadores: presidente, Everaldo Coucial; relator, Volney Luiz Anzireiro; membro, Márcio Runck. Os vereadores que farão parte da comissão que tem a finalidade específica de investigação sobre suposta cedência de bem público sem processo licitatório, conforme denúncia recebida por esta Casa de Leis, requerimento número 26/2023, foram devidamente constituídos pelo plenário conforme o artigo 46, sexto, letra E, onde farão parte os seguintes vereadores: presidente, Márcio Runck; relator, Everaldo Coucial; membro, Volney Luiz Anzireiro. Os vereadores que farão parte da comissão que tem a finalidade específica de investigação sobre supostas irregularidades no concurso público do município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme denúncia recebida por essa Casa de Leis, requerimento 27/2023, foram devidamente constituídos pelo plenário conforme o artigo 46, sexto, letra E, onde farão parte os seguintes vereadores: presidente, Neivo Borsato; relator, Divo Malacarne; membro, Hilário Cardoso. Desta forma, o presidente declarou eleita e regulamentada as comissões para os fins que foram eleitas e solicitou ao secretário que fizesse a leitura da Resolução 01/2023 e, após devidamente assinada pelos membros da mesa executiva. Continuando, foi feita a leitura do súmula do projeto número 1860/2023, súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alienar veículos e dá outras providências. Na sequência, foi apresentado o parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras e Serviços Públicos, onde o vereador Volney Luiz Anzireiro concedeu parecer contrário ao projeto de lei, devido ao estado que esses equipamentos públicos que não têm como os mesmos serem declarados inservíveis. O parecer contrário foi colocado em votação, onde o mesmo foi aprovado por 6-1, votando contra o vereador Gilmar Minosso. Deixado em plenário o projeto de lei, os vereadores Gilmar Minosso se colocou favorável à venda por leilão desses caminhões e os vereadores Volney Luiz Anzireiro, Neivo Borsato e Everaldo Coucial colocaram-se suas posições contrário, pois hoje temos a necessidade de recuperar esses caminhões e pôr para trabalhar, pois temos a real necessidade desses caminhões para o setor rodoviário. Após os comentários, o presidente colocou em única votação o projeto de lei 1860/2023, que foi
desaprovado por 6 votos contrários e 1 voto a favor. Votando contra o projeto, os vereadores Divo Malacarne, Everaldo Concial, Hilário Cardoso, Márcio Runck, Neivo Borsato e Volney Luiz Anzileiro. Logo após, foi feita a leitura da súmula do projeto de lei 1865/2023. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral no valor de até R$ 492 mil e da outras providências. Para este projeto de lei, o vereador Divo Malacarne, representante das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, concedeu parecer contrário, pois a comissão não concorda com os dados técnicos dessa matéria, de onde irá ser retirada a suplementação dos recursos. Portanto, o parecer das comissões é contrário. Este parecer foi colocado em votação, onde foi aprovado por todos. Deixado em plenário o projeto de lei, os vereadores Everaldo Concial, Neivo Borsato e Volney Luiz Anzileiro comentaram que, devido aos argumentos levados em conta tanto dos servidores da Secretaria de Agricultura, Edenilson Bianchini, como do diretor de Urbanismo, Adenir Lira, onde hoje comentaram na rádio o quanto estão necessitando de recursos para estas pastas que passam por dificuldades. Então é injusto e imoral retirar recursos dessas secretarias, então que tenhamos mais gestão e que sejam aplicados recursos com responsabilidades, porque nós, nos momentos difíceis, tenhamos como atender todos de forma correta. Por esses motivos, os mesmos declararam seus votos contrários a esta matéria. O vereador Gilmar Minosso comentou que esse projeto de lei vem a suplementar folha de pagamento e é um projeto meramente técnico, que, se não for feito, poderá atrasar pagamento de pessoal. Finalizados os comentários, o senhor presidente colocou em única votação o projeto de lei 1865/2023, que foi desaprovado por 6 votos contrários e 1 voto a favor. Votando contra o projeto, os vereadores Divo Malacarne, Everaldo Concial, Hilário Cardoso, Márcio Runck, Neivo Borsato e Volney Luiz Anzileiro. Prosseguindo a sessão ordinária, foi feita a apresentação do projeto de lei 1870/2023, súmula. Transforma em área urbana lote rural número 20A da gleba 106 FB de Nova Prata do Iguaçu, altera a denominação e dá outras providências. Projeto que o vereador Márcio Runck, representando as comissões, concedeu parecer favorável, parecerá aprovado por todos. Deixado em plenário o projeto de lei, o vereador Volney Luiz Anzileiro, Márcio Runck e Everaldo Concial parabenizar os investidores que estão trazendo investimentos na área turística de nosso município. E não tendo mais comentários, foi lida a preposição do vereador Márcio Runck, onde vem solicitar a dispensa de novas análises sobre esta matéria para agilizarmos esse processo. Preposição esta, de número 13/2023, que foi aprovado por todos. Sendo assim, o presidente colocou em primeira e única votação o projeto de lei 1870/2023, que foi aprovado por unanimidades. Foi passada na sequência a apresentação das matérias do Legislativo, com a leitura do projeto de lei do Legislativo 08/2023, súmula. Dispõe sobre o desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, através de crédito adquirido pelo munícipe na troca de material reciclável e da outras providências. Deixado em plenário o projeto, o vereador autor do projeto, Everaldo Concial, comentou que ele espera que o prefeito municipal cumpra o que prometeu e venha sancionar a presente matéria, pois se não o fizer, ele estará revendo sua atitude na Câmara, sobre projetos que forem vir para análise. Após esses comentários, o presidente colocou em segunda e última votação o projeto de lei do Legislativo, que foi aprovado por todos. Também nessa sessão foi apresentado o requerimento 28/2023 dos vereadores Hilário Cardoso, Neivo Borsato e Volney Luiz Anzileiro, que requerem ao Executivo Municipal, mais especificamente ao assistente técnico administrativo, senhor Adenilson Bianchini, responsável pelo uso das máquinas da Secretaria de Agricultura Municipal, que se faça presente na sessão ordinária, dia 7 de dezembro de 2023, às 19 horas, para que traga explicações sobre andamentos e projetos da Secretaria de Agricultura e o uso das máquinas nessa pasta. Após os argumentos verbais, o senhor presidente colocou em votação o requerimento 28/2023, que foi aprovado por todos.
Não havendo mais assunto para a pauta do dia, o presidente Sérgio Vitali deixou a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores e agradeceu a presença de todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis, declarando encerrada a sessão ordinária dia 30 de novembro de 2023, determinando que se levasse esta ata que por mim for redigida e após lida e achada conforme fica, assinada por todos os vereadores presentes. Alguma manifestação contra a ata? Passamos a assinatura da mesma. Solicito a leitura da súmula e a sua justificativa do projeto de lei número 1871/2023. Projeto de lei 1871/2023, súmula. Dispõe sobre a reestruturação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC. O município de Nova Prata do Iguaçu, criada pela Lei Municipal número 472, de 24 de março de 1997, altera sua nomenclatura e dá outras providências.
Justificativa ao projeto de lei 1871/2023. Senhor presidente, ilícitos vereadores, o projeto de lei visa reestruturar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, no município de Nova Prata do Iguaçu, criada pela Lei Municipal número 472, de 24 de março de 1997, altera sua nomenclatura. O projeto inclui as novas diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a serem adotadas por todos os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Estabelece os princípios fundamentais sobre o assunto, conforme a Lei Federal número 12.608, de 10 de abril de 2012, e disciplina os princípios básicos de proteção e defesa civil no município, com a competência de seus órgãos e disposições gerais. Disciplina ainda o acesso do município de Nova Prata do Iguaçu ao Sistema Integrado de Informação sobre Desastres, S2ID, pois, segundo o governo federal, as solicitações de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública, em caso de desastres, só poderão ser realizados mediante cadastro nesse sistema, e a legitimidade do acesso do município só poderá ser requerida e garantida se houver a reestruturação e organização de sua defesa civil, conforme projeto ora apresentado. Assim, este projeto, se transformando em lei pela soberana vontade dos senhores membros dessa Casa do Legislativo Municipal, irá fortalecer o poder público do município no que diz respeito à prevenção, mitigação do risco de desastres, bem como no que tange a resposta aos desastres, recuperação e reconstrução, quando a ocorrência desses eventos. Portanto, com o apoio de vossas excelências e vossos dignos pares, para apreciação e aprovação da presente matéria em regime de urgência, haja visto a importância do imediato acesso a recursos federais e socorro aos munícipes na hipótese do município de Nova Prata do Iguaçu vir sofrer eventuais desastres. Ao ensejo, renova o protesto levado à consideração e apreço atenciosamente Sérgio Fausti, prefeito municipal. Solicito o parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Com licença, senhor presidente, as comissões já se reuniram e estão de parecer favorável. Coloque em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixa em plenário o projeto de lei número 1871/2023. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 1871/2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicita a leitura do projeto de lei número 1872/2023. Projeto de lei 1872/2023, súmula. Cria o Fundo Municipal para Emergências e Calamidades Públicas, FEMICAP, e dá outras providências. Artigo 1º. Cria o Fundo Municipal para Emergências e Calamidades Públicas, FEMICAP, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Ação Social, que terá como finalidade custear, no todo ou em parte, ações de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastres reconhecidas por situação de emergência ou de estado de calamidade pública reconhecidos. Artigo 2º. Constitui recursos do Fundo Municipal para Emergências e Calamidades Públicas, FEMICAP, primeiro, as transferências provindas do Fundo Estadual para Calamidades Públicas, FECAP. Segundo, dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município e seus créditos adicionais. Terceiro, doações e auxílios de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Quarto, outros que lhe vierem a ser destinados. Artigo 3º.
Os recursos do Fundo Municipal para Emergências e Calamidades Públicas, FEMICAP, serão geridos por conselho diretor que deverá estabelecer os critérios para priorização e aprovação dos requerimentos realizados, acompanhamento, fiscalização e aprovação da prestação de contas. Parágrafo único. O conselho diretor será formado por representantes das seguintes unidades da administração municipal, sob a presidência da primeira. Primeiro, gabinete do prefeito. Segundo, Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. Terceiro, Secretaria Municipal de Assistência Social. Quarto, Secretaria Municipal de Finanças. Quinto, Departamento de Meio Ambiente. Artigo 4º. Autoriza a Secretaria Municipal de Finanças a realizar os ajustes orçamentários necessários ao cumprimento desta lei. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá expedir regras complementares que se fizerem necessário ao cumprimento do disposto nesta lei, mediante ato do Poder Executivo. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 4 dias do mês de dezembro do ano 2023. Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Solicito o parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, as comissões já se reuniram e são de parecer favorável ao projeto. Coloque em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixa em plenário o projeto de lei número 1872/2023. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 1872/2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicita a leitura do projeto de lei número 1873/2023. Projeto de lei 1873/2023. Súmula. Ratifica-se revisão salarial geral anual para o exercício 2023 do Consórcio Público dos Municípios do Procaxias, Compro, e da outras providências. Sérgio Fausti, Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte. Projeto de lei, artigo 1º. Fica ratificado o percentual de 5,47% relativo à revisão salarial geral anual da remuneração dos servidores do Consórcio Público dos Municípios do Procaxias, Compro, em conformidade com o protocolo de intenções e assembleia datado de 10 de novembro de 2023. Parágrafo único. O percentual de 5,47% previsto no caput deste artigo, correspondente ao período de apuração índice INPC-IBGE de 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, constando no orçamento vigente ou crédito adicionais suplementares, conforme percentuais autorizados para o exercício de 2023/2024. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de março de 2023. Revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 5 dias do mês de dezembro do ano 2023, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Solicito o parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Com licença, senhor presidente, as comissões já se reuniram e são de parecer favorável. Coloque em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixa em plenário o projeto de lei número 1873/2023. Com licença, senhor presidente, todos que estão aqui assistindo, só é para explicar para vocês. Esse projeto concede uma reposição de 5,47 para os servidores do antigo consórcio Procaxias, acredito que muitos que lembram,
que era um consórcio de 9 municípios, tinha uma patrulha agrícola, tudo para ir rural. Esse consórcio foi desfeito, cada município ficou com uma máquina, alguns ficaram com a máquina de pintura viária, Nova Prata ficou com uma escavadeira, Dozan 140. Escavadeira essa que foi recolhida por mau uso. Foi levada para Capitão e de lá eu não consegui mais. Tentei ligar lá no Ministério da Pesca, entender o que foi feito com ela. Parece que levaram para outro município. Mas por ser um consórcio que envolve 9 municípios, essa lei tem que passar na Câmara dos 9. Hoje o Procaxias tem apenas um servidor, se eu não me engano, ali em Boa Esperança. Então, como o consórcio não foi desfeito, a lei tem que passar nos 9 municípios para conceder essa reposição. Devolvo a palavra, senhor presidente. Coloque em única votação o projeto de lei número 1873/2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Conforme o requerimento de número 28/2023, aprovado por esta Casa de Leis, convoco o servidor público nos termos do artigo 229 do Regimento Interno, senhor Edenilson Bianchini, para que se faça atendimento ao requerimento. Pode chegar na tribuna lá, Bianchini. Tem que ligar aí. Fica à vontade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. O vereador Solano falou para mim que eu poderia estar usando o meu chapéu, que eu uso no meu dia a dia do meu trabalho, mas em respeito a vocês, eu tiro o meu chapéu para vocês, tá bom? Podem fazer as perguntas que tem e tal, e vamos lá, estamos aqui prontos para responder. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, agricultores aqui presentes, servidores. Quero aqui dizer que hoje essa convocação do servidor é nada mais do que para explicar de que forma está sendo conduzido os equipamentos do setor da agricultura na Prata de Iguaçu. Principalmente tendo em vista aí que na semana passada veio aí um projeto de lei, né, onde se pedia para retirar dinheiro dos setores da agricultura e rodoviário, os 2 setores mais atingidos do nosso município. Então eu quero dizer que nada contra o servidor, o Bianchini, a gente sempre foi amigo. Eu sou de uma família que reside há 63 anos em Nova Prata de Iguaçu, onde a gente sempre foi muito grato. E lá na nossa família, por um favor feito lá pelo avô do Bianchini no passado, a gente sempre teve uma gratidão muito grande por ele e pela família dele também. Então, eu queria só fazer umas perguntas, os outros vereadores vão fazer algumas perguntas também. Gostaria que o servidor se atesse simplesmente ao requerimento, à função que ele exerce, que é o caso da patrulha agrícola, hoje não sei que nome que tem sido dado, né? Então, Bianchini, para iniciar, eu queria dizer que lá em janeiro de 2021, o senhor assumiu a Secretaria de Agricultura, enquanto o prefeito Sérgio ainda era interino, né? Nessa data, o ex-prefeito Sassá deixou lá em caixa, né, um valor aproximado aí a 10 milhões de reais de superávit. E um pátio de máquinas equipado com retroescavadeiras, 7 caminhões, 2 patrolas, carregadeiras e outros veículos. Todos revisados e com pneus novos também. Quantas propriedades o senhor atendeu durante o período de janeiro até junho daquele ano? Até quando houve as eleições aí?
funcionários, todos revisados e tal. Está aqui, ó. Aqui tem uma grande parte dos funcionários, dos operadores aqui, que não me deixam mentir. Não me deixam mentir, gente. Eu assumi a Secretaria da Agricultura com uma reta escavadeira, a JCB. Está aqui, ó, onde é que está o Campestrini lá, ó. Estou mentindo, Campestrini? Tá, então o prefeito Sérgio, na época, das 4 retas, entre as 5 que o município tinha, uma que estava por consertar, que as peças estavam aqui na prefeitura, as outras 4 foram cedidas só uma para a Secretaria da Agricultura, então. Não, senhor vereador. Só tinha uma funcionando. Não. Não, isso não, Bianchini, porque eu lembro muito bem que na época, inclusive você fez serviço para pessoas onde... Eu peço para que o público não participe, né? Que isso são aqui, ó, normas da casa. Então, quando a gente estiver debatendo, por favor, silêncio. Assim, senhor vereador, se não tem microfone, para mim não tem problema nenhum. O senhor pode fazer a pergunta novamente, senhor vereador? Eu pedi quantas propriedades a Secretaria da Agricultura, na época, atendeu com os equipamentos do período de janeiro a junho, até quando houve as eleições. Não tenho essa informação assim específica, quantas propriedades, mas foram muitas sim, foram muitas. Qual o trabalho prestado e quanto foi gasto? Também não tenho essa informação, vereador. O meu trabalho é atender os agricultores. A parte financeira fica com a parte da administração. Sim, mas o senhor, como gestor da pasta na época, o senhor deveria ter os seus orçamentos e também passar as relações de despesas para o departamento financeiro. O senhor não fazia isso? Sim, mas só que em questão eu estou respondendo pela pasta de 2021 a 2022, então seria esse o requerimento, porque não está lá. Não, nós eu não estou sendo tratado como secretário, senhor vereador. Não. Então, por que essa pergunta? Essa pergunta é que lá na época, quando o senhor assumiu na Secretaria da Agricultura, que o senhor até ali, o senhor era um auxiliar administrativo, o senhor não tinha cargos de confiança, né? Sim, senhor. Então, durante o seu cargo de confiança, nessa época é que eu estou fazendo essas perguntas, né? Sim. Mas então, seguindo aqui, né? A partir daquela data, né? Quando o Sérgio deixou de ser interino e sim prefeito, logo em seguida o senhor foi exonerado do cargo de secretário, né? Assim deixando o cargo para seu pai. Como o senhor explica isso para a população? O prefeito achou que o seu trabalho não estava bom? O que aconteceu? Por que foi trocado? Isso aí você tem que fazer a pergunta ao prefeito, vereador. Eu acho que isso não cabe a mim. A decisão do executivo é a decisão dele, não minha. Daí eu posso também fazer perguntas, por que o senhor foi exonerado lá no passado, mas não vamos se ater a isso. Vamos para o trabalho, vamos focar no trabalho. Tudo bem. Então, a partir de julho de 2021 até hoje, quantas máquinas o senhor tem à disposição da Secretaria para realizar os trabalhos na agricultura? Hoje, as máquinas em funcionamento, eu tenho 2. Tudo bem. Quantas propriedades foram atendidas e qual o valor gasto a partir então de julho, quando o senhor assumiu a pasta, assumiu o setor de máquinas da Secretaria da Agricultura? Vereador, eu acho que o senhor fez um requerimento errado, o senhor deveria ter me chamado para mim responder as questões enquanto eu estava secretário, agora eu não estou mais. Não, eu acho que a partir de julho, quando você deixou de ser secretário, você assumiu o comando das máquinas. O senhor está equivocado, senhor vereador. O senhor está equivocado. O meu pai assumiu em janeiro de 2023. Sim, mas a partir dali, quando você assumiu a pasta, o responsável pelas máquinas, assumiu as máquinas da Secretaria de Agricultura, o responsável é você. Eu sou responsável pelos trabalhos. Dos equipamentos. Sim.
Então, é essa a pergunta que eu faço. Então, eu acho que quem tem o controle das horas máquinas, dos serviços prestados, eu acho que é você. Quem tem o controle das horas Aí máquinas você- é a tributação. Não, eu acho que quando Eu, o produtor... eu não recebo nada, vereador. Quem recebe é a tributação. Sim, mas quando um produtor vem fazer o pedido, fazer o protocolo, ali na mesa de protocolos, para 2 horas máquinas, seja lá qual for o trabalho, ele vai especificar o trabalho, vai especificar a máquina que ele precisa. Quem vai fazer vistoria em loco, lá no local, e vai autorizar a máquina, vai analisar, e vai autorizar a máquina e fazer o serviço, é o senhor que é o responsável pelos equipamentos, não é? Nós da equipe da Secretaria da Agricultura, não necessariamente que seja só eu. Vai o Leôncio, vai às vezes algum operador também, vai eu, sem problema nenhum. A Mas gente então, nesse caso, vai trabalhar. até nem seria necessário ter o senhor nessa pasta como o comandante dos equipamentos? Os próprios operadores podiam fazer o trabalho? Eu não sei, eu não sei o que vocês acham do trabalho, pessoal, aí. Será que seria necessário ter alguém coordenando ou não? Então, o senhor, com tudo isso, né, tendo o secretário para ajudar, os demais funcionários da secretaria e também os operadores, que o senhor deixou claro agora que ajudam, o senhor não conseguiu ter o controle, então, de quantas propriedades foram atendidas e qual o valor gasto. Não, isso aí eu posso. O senhor fez um requerimento ali para tributação, tem um prazo de 30 dias para ser entregue e vai ser entregue. Pode ficar tranquilo. Não, tranquilo então, vereador. Eu queria saber também do servidor, quais são os critérios usados para a execução desses trabalhos com as máquinas? Na verdade, a gente sempre trabalhou, vereador, os critérios que nós levamos. Por exemplo, quando a pessoa está lá sem água ou o gado está sem água, a água é prioridade. Redes de água são prioridade, certo? Porque nós temos que prezar pela vida, prezar pelo bem-estar animal, pelo bem-estar das famílias, das pessoas. Então é a água. Como que é realizado o restante do trabalho? Sempre em todas as comunidades, sempre tem serviços a serem feitos. Por exemplo, estou olhando para o vereador Neiva agora aqui. Volta e meia a gente vai lá socorrer a rede d'água deles. Então o que acontece? Se tem mais algum trabalho lá, vereador, a gente vai lá e realiza. Nós maximizamos o uso da máquina. Entende? Está aqui o Aleandro também, ó. A maior rede d'água que tem no município está lá. A gente vai lá sempre, não é socorrer, é uma coisa que a gente faz com gosto. Faz com gosto, que é atender a população mesmo. E o senhor pode ter certeza, que nem o senhor falou, que nós somos amigos e tal. O senhor sabe desse trabalho. O senhor sabe da seriedade do nosso trabalho. Então, pode ficar tranquilo, nós estamos cuidando bem. Se acaso o prefeito achar, o secretário Paulo Bianchini, que está lá, ó, o meu pai, com muito orgulho, sim, e não entrou dentro da Câmara de Vereadores por causa de atritos com o próprio senhor vereador, mas ele está aqui. Quero agradecer à família Agricultura, quero agradecer a todos vocês aqui. Ó. Eu estou aqui e o que vocês precisarem de mim, e eu sei que o que eu precisar de vocês vão estar aqui para me amparar. E a todos vocês, os agricultores, que é o que a gente faz, que nem o senhor falou aqui, que eu sou assistente técnico administrativo. Sou, sim, concursado assistente técnico administrativo. Sou engenheiro ambiental de formação. Sou formado em matemática, sou pós-graduado e estou fazendo agronomia. Estou sendo, agora, me fugiu da memória, fazendo agronomia também. Por quê? Porque eu quero ter o conhecimento para atender cada vez melhor. E, acima de tudo, eu sou um agricultor, e um agricultor raiz. Um agricultor raiz. Então, o senhor mesmo comentou agora, né, que a presença do seu pai dentro da Câmara é por atrito causado por mim mesmo, né? Então, eu já vou fazer já essa pergunta para o senhor. Lá pelos meados de julho, em torno do dia 20, 22 de julho,
Saiu daqui do pátio dessa prefeitura uma escavadeira nova, né, direto para a propriedade da sua família, onde ficou por vários dias. Por que não foi feito o trabalho primeiro para aquelas pessoas que estavam na fila, que estavam com as guias pagas, ao invés de fazer na sua propriedade, tendo em vista que não estava sem pagar as guias? As guias estavam sem pagar. Só foram pagas as guias depois que eu fiz a reclamação. Tá. Vamos lá, vamos por partes. Como eu estava falando aqui, senhor vereador, eu sou um agricultor, como qualquer um de nós que estamos aqui. Por que foi feito lá? Eu tinha uma estrada, tenho uma estrada lá, de acesso à minha propriedade, que estava em péssimas condições. Então, em conversa com o prefeito, falei, prefeito, vamos testar essa máquina lá, vamos arrumar, deixar ela pronta para cascalhar. E não foi cascalhado. Sabe por quê? Por causa que deu toda essa chuvarada e nós temos que atender as outras propriedades. Foi feito uma terraplanagem nessa propriedade. Foi feito sim. Vou construir uma casa. Eu tenho direito também. Eu tenho, como agricultor, eu recolho impostos, eu pago, eu trabalho nesse município. Entende? E após ali, foi para a cascalheira, foi fazer estrada, foi fazer fonte d'água, foi limpar bebedouro, foi trabalhar em várias propriedades e vários setores do município. Não, tranquilo. Só que, tipo assim, a nossa lei que autoriza a fazer os trabalhos para os agricultores, a lei aprovada por essa Casa de Leis, onde lá, 2 anos atrás, funcionários públicos iam nas casas dos agricultores dizer, ó, sua estrevaria está desse jeito porque os vereadores não deixam fazer. E um dia eu vi isso de um produtor, eu pedi para ele passar na minha casa, que eu guardo todos os projetos que passam por essa Casa de Leis, tá? E fiz uma cópia e levei para ele, para que não acontecesse mais de funcionários irem lá mentir nas propriedades, dizendo que os agricultores, os vereadores estão atrapalhando. Que isso é um fato que vem acontecendo já desde o início desse mandato, né? Onde a administração vem sempre tentando jogar essa Casa de Leis contra a população. E aqui, no projeto de lei, na lei, que essa é uma lei aprovada, diz que para ser contemplado com esse programa, o interessado deverá formalizar pedido junto ao setor de protocolo do município, informando a finalidade dos serviços e seus quantitativos previstos, né? Aí vai ser analisado, que é aquilo que eu falei, o responsável pelo setor vai lá ver o serviço e mandar o operador. Então, tendo em vista a lei, então aqui o senhor não cumpriu a lei, que o senhor não tinha recolhido as taxas, não tinha feito protocolo, não tinha recolhido as taxas, mas mandou a máquina na sua propriedade, é isso? Não, eu mandei na estrada. Foi feita a estrada primeiro. Mas a máquina estava lá dentro da sua propriedade? Estava. Tá, então o senhor descumpriu a lei nessa parte aqui, né? Mas tranquilo, tudo certo. Agora há poucos dias, eu ouvi num grupo do WhatsApp do Conselho da Agricultura, que tem aqui alguns conselheiros da Agricultura, o senhor dizer que eu era um dos vereadores contra o projeto de financiamento de máquinas. O senhor lembra o número do projeto? O senhor tem consigo o projeto de lei que nós aprovamos aqui nesta Casa de Lei? Projeto de lei, mas não foi, esse projeto de lei nem foi para votação. É o projeto 1868 de 2023. Esse projeto que é para ir para a votação da compra das máquinas. Mas não foi, não passou ainda por essa mesa, diretora. Então, mas ela desceu para a Câmara já. Tá, pode ter descido, mas deve estar no setor de protocolo. Mas o senhor falou no grupo que eu fui um dos contra o projeto. Então, eu quero só deixar claro aos nossos agricultores que se fazem presente que esse projeto de lei ainda não veio para a Câmara. Mas lá no Conselho da Agricultura, você joga vereadores contra o Conselho e contra os agricultores. Então, é essas coisas, Denilson, que o povo de Nova Prata não quer ver. O povo quer ver a Câmara de Vereadores empenhada, os servidores empenhados, a administração empenhada em desenvolver grandes projetos e fazer os trabalhos que eles realmente precisam, né? Com certeza nós estamos fazendo isso, senhor vereador. O senhor lembra dos equipamentos? Eu posso dar a resposta ou não? Pode. Tenho pode. direito? Pode. Então você falou da questão que eu falei de um dos vereadores que estava, lá estava nítido. Eu não preciso falar para ninguém, tem vários aqui que são conselheiros e eles viram o que aconteceu naquele dia.
Então não preciso responder mais nada, senhor vereador. Eu agora vou dar um espaço aos demais 8 vereadores, os que estavam lá, né? Eles não fazem parte do requerimento, mas eu acho que como você falou, então eu vou 4 dar vereadores vou estavam- deixar o espaço aberto aos vereadores que lá estavam temos a ata. presentes. Os vereadores que estavam presentes lá no momento, se quiserem se manifestar, se eles foram contrários ao projeto, então eu vou deixar o espaço aos vereadores que se manifestem, se quiserem se manifestar, ou então pode ter o direito de ficar calado. Com licença, eu lembro bem, eu estava lá. A única coisa que eu falei que eu não ia, enquanto não visse o projeto, eu não ia me manifestar, porque não podia dizer se iria aprovar ou não algo que ainda não tinha sido visto. Porque, como eu falei, um projeto de empréstimo depende de taxa de juro, endividamento do município, entre outras coisas. Então, como o projeto ainda estava sendo discutido se seria criado, foi isso que eu falei. Então, você sabe o valor, taxa de juros nem nada. Então, primeiro ter o projeto, ter a viabilidade do recurso, aí sim tem algo para sentar e conversar. Mas, em momento algum, disse ser contra. Inclusive, acredito que isso aí está registrado na ata do Conselho. Só para ficar claro para todos, porque também não é a primeira vez assim que o meu nome é roda, o Everaldo é contra isso, contra aquilo. Ou um projeto está escrito uma coisa, roda-se dizendo que está escrito outra. Como algumas vezes aconteceu. Mais algum vereador quer se manifestar? Os que estavam presentes? Então, secretário, desculpa, Edenilson. Eu queria dizer que naquele dia eu também estava lá, e foi uma das pessoas que contestou, né? Mas não me manifestei ao contrário. E não vi nenhum dos vereadores dizer que era contra o projeto. Eu acredito que tudo que for bom para o município, essa Casa de Lei está sempre à disposição para fazer com que o melhor aconteça. Então, eu queria só fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor lembra quais eram os equipamentos que estavam sendo indicados para comprar? Na época eram 2 escavadeiras hidráulicas, 5 caminhões caçamba, um rolo compactador de qualidade e mais uma reta escavadeira, se eu não me engano. Mas hoje, nesse projeto de lei que vai vir aqui para a Câmara, então se não veio ainda, são 4 caminhões caçamba, é uma escavadeira hidráulica 22 toneladas e um rolo compactador. Até porque veio essa escavadeira hidráulica de 22 toneladas ali, que nós estamos trabalhando, usando, ajudando o município e ajudando os agricultores. E veio uma reto também, que nessa, antes que o vereador fala, que eu vi na última sessão, o senhor falou que por R$380 essa reta está parada. E eu quero explicar para vocês por que a reta está parada. Quando você adquire uma máquina nova ou o município, essa máquina ela tem garantia. Então, quando dá algum problema nessa máquina, é acionada a garantia. Se é você, pessoa particular, você vai optar. Ou arruma ela, se for negado, no caso, a empresa, que é a Yama Diesel, ela se pronunciou que era um problema de combustível, notificamos a empresa e notificamos o posto que abastece. Mas, no caso, tem outras máquinas que são abastecidas com o mesmo diesel, que é o S10, e não deu problema nenhum. Então, na verdade, uma falta de interesse da empresa, né, ficar enrolando para ser consertado. Mas os procedimentos jurídicos já foram feitos e logo nós vamos colocar ela em andamento. Não, tranquilo. A gente sabe que quando se trata de garantias, de seguros, a maioria das pessoas que já passaram por isso sabe que é complicado. Mas para isso, hoje o nosso município tem 5 assessores jurídicos, né? Então eu acho que quando chega numa situação dessa, a gente sabe que essas empresas, se é um bem particular, eles tratam de uma forma, e se é um bem público, eles tratam de uma forma diferente. Então eu acho que para isso nós temos aí hoje 5 advogados na administração que podiam estar acionando. Há alguns dias, o senhor prestou serviço para um agricultor, no caso, enterrar uma vaca, né? Quero aqui dizer
que a minha alegria, como eu sempre falei para todos, é dizer que a minha alegria seria ver as máquinas, e não essas poucas máquinas que temos, muitas máquinas no município de Nova Brava do Iguaçu, atendendo a todos os produtores, de todas as formas. Soubemos que a lei não permite, mas nesse caso nós temos a nossa lei interna, que para algumas coisas ela abre brechas. Então, sempre pensei, e quando secretário de urbanismo, sempre digo, nunca teve um áudio, um vídeo ou uma denúncia contra o meu trabalho, por nunca discriminar ninguém, e sim fazer para todo mundo, né? Então, o senhor fez o trabalho de enterrar uma vaca para um agricultor, e soubemos que o operador, né, ele não faz parte do quadro de servidores do município. Por qual motivo o senhor teve que usar esse operador? É a falta de operador ou é porque ele havia passado no concurso? Qual operador, senhor vereador? O senhor deve saber, a ordem quem deu para o operador enterrar essa vaca na semana passada, na outra semana foi o senhor. Porque assim, ó, está aqui o Gringo, está aqui o Claudir, o senhor falou que foi secretário do urbanismo, o senhor sabe que numa sociedade em geral, ninguém consegue fazer todas as coisas sozinho, a gente se ajuda, tá? Os setores se ajudam. Então, nesse dia, não me recordo em específico, se você me falasse qual produtor e qual operador, eu até poderia te dar uma informação um pouco melhor. Isso. Mas, enfim, a questão foi que o produtor foi atendido, certo? Foi atendido, inclusive na noite anterior e no dia seguinte. Mas foi atendido de uma forma ilegal. Ilegal como? O operador que foi no primeiro dia fazer o trabalho, ele não faz parte do quadro de funcionários do município. Isso é ilegal. Ele não faz parte do quadro do... Não, eu acho que o senhor sabe, né, bem quem é, qual foi o trabalho, mas o senhor não está querendo se manifestar. Não me recordo. Mas o povo viu, e a gente quando fica sabendo que comenta alguma coisa aqui nessa Casa de Leis, é porque a gente tem documentos, tem fotos, tem vídeos, entendeu? E tem as informações das pessoas. Tranquilo, então, é só colocar para frente, coloca em meios judiciais, então, senhor vereador. Sem problema nenhum. Agora vamos falar no assunto que foi bastante polêmico, né? Naquele caso onde se enterrou a escavadeira, né? Um acidente, segundo o operador que hoje se encontra, meu amigo, um grande operador. Depois vou passar umas imagens, né? E as pessoas vão ver o risco que ele mesmo correu, por onde ele teve que sair dentro da máquina, né? E eu acho que isso não deve ser só culpa do operador. De repente ele até tem um pouquinho de culpa dele, né? Mas acidentes acontecem. Mas para se mandar uma máquina num lugar fazer um trabalho, a pessoa que vai até lá para encaminhar o operador, que manda o operador fazer o serviço, ela tem que ter um pouquinho de conhecimento de solo, de máquina, de equipamentos, né? E também de segurança do trabalho. Nesse caso, o senhor tem como me apresentar o protocolo do pedido do serviço e a guia recolhida? Senhor vereador, acho que o senhor está muito mal informado. Lá é uma estrada pública. Não, eu acho que quem não deve ter lá no cartão, o senhor me prova o contrário, senhor vereador. Aquela estrada é uma estrada que dá acesso à propriedade. Tá, então me diga uma coisa, o senhor tem uma propriedade, certo? O senhor tem uma propriedade? Sim. Para chegar na sua propriedade, não tem que passar por outras propriedades? Tá, mas o senhor foi fazer o serviço, não foi para uma propriedade? Foi arrumado a estrada pública para chegar na propriedade. Aliás, 2 propriedades, 3 agora. 3 agora serão. Porque lá foi vendido um pedaço daquela área e vai ser construída uma casa lá. Tá. Então lá é um acesso, senhor vereador. Vai ser construído, mas lá é um acesso dentro de uma propriedade. Todas as estradas são feitas dentro de propriedades, senhor vereador. Todas as estradas são públicas. Então, até o momento que ela chega no portão de entrada da propriedade. A partir do momento que ela estiver dentro da propriedade, para ir para a lavoura do produtor, que isso a gente tem que fazer, ela deixa de ser pública. Ali é uma propriedade particular. Senhor vereador, ali é uma estrada de acesso,
É a única estrada de acesso à propriedade do seu Brito e a do seu Zucunelli, que pega lá de cima, e ali também tem o acesso para fazer um pedaço ali que tem um pedaço de mato. Então, quando você tem uma propriedade, você tem que ter o acesso a ela. Isso é direito, senhor vereador. Sim. Isso é direito, é uma estrada pública. E se o senhor achar que não é, o senhor fale com o pessoal dos jurídicos, sei lá e tal, e prove ao contrário que essa estrada não é pública. Tá, essa estrada, então, ela passa por dentro de uma propriedade, de outras, e sai lá na rodovia. Essa estrada, ela ia sair dali e ia vir aqui na rodovia que liga ao Guarani, vamos dizer? Não. Então, ela, a partir desse momento que ela for só até na propriedade, ela deixa de ser pública. Ela está lá dentro da propriedade, ela encerrou lá dentro da propriedade. Ali é, por exemplo, assim, ó, é igual, vamos usar o teu vizinho lá só para dar o teu vizinho, só para dar um exemplo. Sim. A propriedade do Maurício Brandão e do falecido Iscariote. Sim. Essa propriedade, essa estrada, ela passa onde? A estrada que dá acesso ao Maurício Brandão, ela é particular dele, dá acesso à casa dele. Tá. A outra estrada que dá acesso à propriedade do falecido Augusto Iscariote, Sim. ela é um outro acesso Não é público. também, Não é que público. a partir do momento que passar da propriedade do Santim, ela se torna particular. Mas até no Santim, ali na chegada dele, ela é pública porque tem mais do que uma pessoa que usa. É isso que o senhor tem que entender. Que Senhor lá dentro, vereador, vamos fazer o se seguinte. eu tiver uma propriedade a 5.000 quilômetros, vamos usar um exemplo, será que eu vou ter que desenhar, meu Deus do céu. Assim, ó, se eu tiver uma propriedade, eu tenho o direito ao acesso à minha propriedade, senhor vereador. Até chegar na minha propriedade, ela é pública. E essa estrada, ela já existia há mais de 50 anos. Tanto que o Carminati usa ela lá para colher, para tirar os produtos que ele arrenda a terra do seu Brito. Sim, Então o senhor prove ao contrário, senhor vereador. Você falou certinho. Para chegar na tua propriedade, você vai usar uma estrada pública. A partir do momento que você estiver dentro da tua propriedade e essa estrada for só até ali, ela não é mais pública. Mas ali, ela é uma estrada ali no particular. caso, senhor vereador, a estrada passa por dentro da propriedade e dá acesso a outras propriedades, então é uma estrada pública. Mas essa estrada está desativada há muitos anos. Mas ela é pública. Como está E desativado ali- se o e ali Carminati só dá usa, o acesso. Ceni Vanazzi usa? E ali só dá acesso até ali. Mas tem quantas estradas que acabam, que vai dar em um morador só, senhor vereador? O senhor parece que não conhece o município. Sim, vai para o senhor. interior, senhor vereador, Tá. vai para o interior. Então vamos fazer o seguinte. A BR-471, sentido Salto Lontra, ela é pública. Inclusive uma rodovia estadual, uma PR. A partir do momento que você sair de cima dela e entrar para dentro da minha casa, da minha propriedade, ali é público também? Até no teu portão para baixo é público. Dentro do teu portão para dentro da tua casa, não. Sabe por quê? Porque ali tem o acesso do Trintim. Não. Eu acho que você não está conhecendo o município. Inclusive, vai lá e olha o acesso do Trintim, que está feio, viu? Está difícil para ele trabalhar lá. Que bom. O acesso do Trintim é do Vamos outro lado resolver. do outro lado da minha cerca. E inclusive o dele também é particular. Faz parte do seu setor. Senhores, só um minuto. Senhores, vamos ter um pouquinho de paciência, vereador e Bianchini. Vamos seguir o assunto. Isso. Vamos seguir o assunto do... Ótimo, presidente. Então, eu acho que ali, eu acho que o senhor estava dentro de uma propriedade particular, né? Você está Então, deixando... tome as medidas cabíveis, senhor vereador, e ponto final. Vamos seguir o barco. Tem mais vereador que tem alguma coisa para falar, né? Então eu vou passar, né? Boa noite a todos, pessoal que estão aqui na sessão, pessoas que estão nos assistindo em casa. Bianchini, a administração, o prefeito está auxiliando, você que está lá na Secretaria da Agricultura, está auxiliando a Secretaria da Agricultura? Em que sentido, senhor vereador? Com recurso, apoio?
Assim, ó, eu sempre falo, quem já me viu, algumas entrevistas, alguns locais, eu sempre tive carta branca com o prefeito, estando secretário e agora, para realizar os trabalhos. Tanto que a gente atendemos todos, não olhamos lado político, não olhamos nada, vocês sabem disso. Talvez isso às vezes incomoda algumas pessoas, mas é a verdade, isso é a realidade. O prefeito Sérgio nunca me pediu e falou assim, como acontecia no passado, aí alguns prefeitos, que tinha marcação política, e falavam assim, para aquele lá não faça, para fulano não faça. E ficava lá o agricultor lá sofrendo por marcação política. Com nós, Entendi. Nunca vai ter isso. Sim. O senhor tinha conhecimento do projeto que veio quinta-feira aqui para nós aprovar ou reprovar o projeto 1865? Qual que é o projeto, senhor vereador? Então tá, eu vou lembrar o senhor. Esse projeto, ele tira da Secretaria, tirava da Secretaria da Agricultura 212 mil. Numa época que hoje está aqui o chefe lá do setor rodoviário, Neivo, hoje deu mais um enchente, os bueiros que eu arrumei, lavou, e nós estamos precisando. O senhor sabia ou não desse projeto? Eu não tinha conhecimento, até porque eu não sou o secretário é meu pai. Se foi passado para ele, eu não acompanhei a sessão passada. Então é assim, Bianchini. Então muitas vezes, vocês que estão aqui, é bom que vocês venham aqui e venham mais vezes aqui na sessão. Olha a situação do nosso município. Sem estrada, plantemos soja, foi por rio, replantemos, foi por rio, enfrentemos pedra, vento, e ainda a administração queria tirar 212 mil do setor da agricultura. E nós reprovemos aqui, nós ajudemos o município, não deixamos tirar dos agricultores da Secretaria da Agricultura esse recurso, Bianchini. Eu acho que o senhor não estava informado disso. Que bom. Então, eu quero esclarecer para a população isso, que muitas vezes vão lá na casa de vocês, nas redes sociais falando, diz lá os vereadores, nós estamos ajudando a administrar. Os cortes que nós fizemos aqui é para o bem da população. É para o bem da população, jamais. Aqui tem parecer jurídico com relação àquele empréstimo que é para vir para comprar máquina. Se tiver um parecer jurídico que o jurídico aprova, nós também vamos aprovar. Nós não vamos reprovar. O que é bom para os agricultores, nós sempre aprovamos. E o que é ruim, nós reprovamos, que nem aconteceu nesses 212 mil que é tirado da Secretaria do Bianchini. Porque nós subimos. Eu sou agricultor que nem vocês. Para sair lá da minha casa, preciso dar uma caçambada de cascaio, está aqui o secretário, preciso fazer bueiro, fazer isso. E ainda se vem tirar dinheiro do nosso agricultor, isso eu sou contra. Obrigado, Bianchini. Era isso. Tranquilo, vereador. Edenilson, muito obrigado pela sua participação. O senhor está dispensado. Vocês não vão passar vídeo e coisa aqui? Não, isso é só a título de informações dessa casa, né, na sequência da sessão. Não, tranquilo então. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, isso aí num dia de chuva, tá? Para vir dar apoio aqui para nós da agricultura. Vocês veem todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia de trabalho, mas estamos aqui prestando esclarecimento. E todas as vezes que vocês solicitarem os esclarecimentos, estaremos aqui para esclarecer da melhor forma possível o que a gente tiver conhecimento. E o que não tiver, a gente vai trazer posteriormente para vocês e para a população também. Um abraço e bom final de semana para todos aí, quem a gente não se vê aí durante esses dias. Obrigado, Bianchini. Obrigado aos vereadores pelo requerimento, pelos esclarecimentos do Bianchini. A população e vocês que assistem em casa, tirem suas conclusões, né? A gente está aqui para levar a informação a todos aí os munícipes de Nova Prata. Solicita a leitura dos ofícios. Ofício 185/2023, Associação Comercial e Empresarial de Nova Prata de Iguaçu. Prezados senhores membros dessa egrégia Casa Legislativa, representados pelo presidente da Câmara, senhor Sérgio Vitali. Por meio dessa correspondência, temos a honra de convidar os excelentíssimos vereadores para participarem de uma significativa reunião agendada para ocorrer em Curitiba no dia 12 de dezembro, às 16 horas, sob a coordenação da Companhia Paranense de Energia, Copel,
Tal encontro surge como resultado das demandas apresentadas aos deputados estaduais Ademar Luiz Traiano, Vilmar Reichenbach, Adão Fernandes da Silva e ao deputado federal Paulo Henrique Colete Fernandes, durante a última Assembleia Legislativa itinerante realizada na cidade de Dois Vizinhos. Destacamos a importância da participação integral dos nobres vereadores nessa reunião, a fim de demonstrarmos a plenitude da influência que nosso município exerce sobre essa causa. O momento exige uma união geral, visando buscar aprimoramentos na subestação de energia elétrica de nossa localidade. A pauta da reunião visa pleitear uma solução definitiva para as frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica no município de Nova Prata de Iguaçu. Tais incidentes acarretam prejuízos financeiros consideráveis para empresários de diversos setores, comprometendo também a cadeia produtiva do agronegócio em nossa cidade. Ressalta-se que nosso município está trilhando um avanço significativo no âmbito turístico, portanto não podemos tolerar que nossa infraestrutura básica fique defasada. Por isso, pode afastar potenciais investidores e desvalorizar a cidade como um todo. Este convite está sendo dirigido tanto ao Poder Legislativo quanto ao Executivo e solicitamos, com o devido respeito, que seja alcançado com consenso mútuo entre os dois principais órgãos do município e de extrema importância que estejam unidos e somados esforços durante o evento em Curitiba. Contamos com a participação de cada um de vereador e um representado indicado por eles, assim como do nosso prefeito ou de um representante designado. Leonardo Pastório, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nova Prata de Iguaçu. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2023.